Oi pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de análise combinatória. A análise combinatória é a matéria que é utilizada para conceituar o que é probabilidade. A análise combinatória, na verdade, a gente está no nosso programa. Mas eu não consigo explicar a probabilidade sem saber análise combinatória. Então vamos lá, que bicho é esse? O que é análise combinatória? Análise combinatória são técnicas de contagem sem você contar. Ué, como assim? Eu poderia ficar contando um conjunto, né, um por um ali. Só que isso aí, muitas vezes, demanda tempo demais. A gente vai ver até que um tempo que não dá para... um tempo que é proibitivo, não dá para a gente utilizar. Então a gente usa técnicas que possibilitam que a gente faça contas e saber quantos elementos tem num conjunto, quantos elementos tem numa dada situação, problema que eu vou trabalhar. Então a ideia da análise combinatória é essa. Nada como exemplo aqui para a gente entender melhor. Supondo que em sua cidade existam cinemas e teatro, e que tenham entrado em cartaz 3 filmes e 2 peças de teatro diferentes para passar no próximo sábado. Você tem dinheiro para assistir apenas um evento desses 5 que foram descritos anteriormente. Quantos programas você pode fazer nesse sábado? Olha, aqui você pode simplesmente ficar passando um por um. Vamos supor que aqui existem 3 filmes e 2 peças. Então eu posso colocar aqui cinema 1, cinema 2, cinema 3. Teatro 1, Teatro 2. Então, o que eu fiz aqui? Eu enumerei todos, eu fiz por exaustão todas as possibilidades e vou separar uma. Então eu posso ir no cinema 1, cinema 2, cinema 3, Teatro 1 ou Teatro 2. Então, ao todo, eu tenho 5 possibilidades. Tá, eu quero fazer isso sem precisar descrever todas as possibilidades que eu tenho. Isso não me interessa. Eu só quero saber quantas possibilidades eu tenho de fazer um programa nesse sábado. Então, nós vamos procurar princípios que possibilitem fazer esse tipo de conta, em que eu obtenho esse resultado 5 aqui, tá? Sem precisar, para isso, enumerar todo mundo. Eu não preciso fazer por exaustão o problema. Eu não preciso indicar todas as soluções possíveis. Só me interessa saber quantos são. Isso aqui vai ser primordial para probabilidade. Probabilidade a gente vai estudar muito isso. A gente vai ter que saber de quantas formas uma coisa pode acontecer e de quantas formas eu quero que aconteça. Aí eu vou ter a probabilidade do que eu quero que aconteça ocorrer. Tá? Então essa aqui é o objetivo da gente estar estudando análise combinatória. Vamos dar uma olhadinha, que a gente tem 2 grandes princípios, e nós vamos seguir aqui um roteiro que eu vou passar agora para vocês. Então nós vamos seguir esse roteiro que está aqui na tela. Nós vamos estar estudando primeiro os princípios de contagem, que vão ser os princípios aditivo e multiplicativo, quando é que a gente vai usar um e o outro, e as consequências do princípio da contagem, que vão ser as permutações com elementos repetidos e as combinações. Vamos dar uma olhada aqui no primeiro, que vai ser os princípios de contagem, o princípio aditivo. Como tudo em matemática, a análise combinatória não vai fugir disso, a gente vai trabalhar com conjuntos. Aí tem aqui, se A e B são 2 conjuntos disjuntos, com P e Q elementos, o que são conjuntos disjuntos? Vamos lembrar, são conjuntos que não têm interseção. Ou melhor, que a interseção é vazia. Então aqui, se A e B são 2 conjuntos disjuntos com interseção vazia, com P e Q elementos, então A união B possui P mais Q elementos. Isso é natural, vindo da teoria dos conjuntos, e a gente pode utilizar naquele problema que a gente estudou há pouquinho. Vamos dar uma olhada nele de novo. Olha aqui o que o nosso problema diz. Supondo que em sua cidade existam cinemas e teatros, como a gente colocou, eu tenho 3 filmes e 2 peças, e você só vai assistir um evento, vou ter que selecionar um. Quantos programas você pode fazer nesse sábado? Então a gente pode colocar aqui, eu tenho 2 conjuntos para poder trabalhar. O conjunto A, que vai ser o conjunto que eu posso ir no cinema. Então tem aqui as possibilidades C1, C2 e C3. E no conjunto B, vai ser dado pelo teatro, que eu vou ter teatro 1, teatro 2. Então qual é o número de elementos de A união B? Eu não tenho elemento comum, eu não posso ir ao teatro e ao cinema ao mesmo tempo. Então, o que eu estou querendo saber é o número de elementos, aqui é o símbolozinho, só para a gente lembrar, de A união B, vai ficar igual ao número de elementos de A, mais o número de elementos de B. Então, no caso aqui, o número de elementos de A são 3, e o número de elementos de B são 2. Eu tenho 5 formas, então, de fazer um programa nesse sábado. Dado que eu só tenho dinheiro para comprar uma entrada, só posso fazer uma coisa, e eu posso escolher entre esses 2 conjuntos. A gente costuma trabalhar com uma nomenclatura um pouquinho diferente, análise combinatória. O cerne é esse aqui, teoria dos conjuntos. Mas a gente pode pensar o seguinte,
Eu penso aqui no experimento como um todo. O experimento vai ser ir fazer um programa no final de semana. Né? E eu separo em dois casos. O primeiro caso que eu tenho vai ser ir ao cinema. E para ir ao cinema, quantas formas eu tenho aqui de poder ir ao cinema? Eu tenho 3 formas. O segundo caso é ir ao teatro. Quantas formas eu tenho de ir ao teatro? Eu tenho 2. E o princípio aditivo vai dizer para mim, nessa linguagem de análise combinatória, se eu divido um problema em casos, então o total de possibilidades é a soma das possibilidades de cada caso. Então eu posso colocar aqui que o total vai ficar igual a soma dos elementos do primeiro caso, que vai ser 3, mais 2, que vai dar 5. Né? Esse aqui é o nosso princípio aditivo. Eu separei um experimento. Qual era o experimento que eu tinha aqui no caso? Era fazer um programa. Eu tenho 2 casos possíveis: ir ao cinema ou ir ao teatro. Observa bem a palavra ou. Ir ao cinema ou ir ao teatro. Isso aqui vai ser fundamental para a gente quando enunciar o princípio multiplicativo. Vai utilizar o conectivo e ao invés do ou. Quando eu faço uma coisa ou outra, nós vamos estar utilizando o princípio aditivo. Quando eu fizer uma coisa e outra, a gente vai estar usando o princípio multiplicativo. Vamos dar uma olhadinha nele aqui para você conseguir entender o que eu estou falando. Agora vamos dar uma olhada no princípio multiplicativo. Como é que ele se enuncia? Se uma decisão pode ser tomada de X formas, uma vez tomada a decisão 1, a decisão 2 puder ser tomada de Y maneiras, então o número de maneiras de se tomar as decisões de D1 e D2 é X vezes Y. Parece meio confuso, mas você vai ver que com o exemplo não é confuso. Dá uma olhada no exemplo agora. Vamos considerar aquele mesmo problema de antes. Você tinha o quê? Um programa para fazer no final de semana, você tinha cinemas e teatros que você podia escolher. Você só tinha dinheiro para fazer um programa. Agora vamos mudar a situação. Agora você tem dinheiro suficiente para ver uma sessão de teatro e de cinema no mesmo dia, nessa ordem. Ou seja, você vai ao teatro e depois vai ao cinema. De quantas formas você poderia fazer esse programa? Agora, mudou um pouco a situação. Nós vamos ter que dividir o experimento, que agora não é mais fazer um programa, é fazer 2 programas. Né? Ou seja, o programa vai ser feito por 2 programas, então eu vou ter 2 decisões para tomar. Eu primeiro vou ao teatro e depois vou ao cinema. Então eu tenho 2 etapas. A gente costuma, em análise combinatória, chamar em etapas quando eu divido o problema em decisões que eu tenho que tomar. Que nem está escrito lá em cima. Decisão D1, tomada de X formas. Qual é a minha decisão D1? Qual teatro que eu vou? E uma vez tomada a decisão D1, a decisão D2 pode ser tomada de Y maneiras. Ou seja, no momento que eu escolhi a peça de teatro que eu vou ver, eu vou ter 3 filmes que eu vou poder escolher. Aí qual é o total de maneiras que eu tenho de verificar isso? Então, só lembrando, em análise combinatória, a gente costuma dizer que a minha primeira etapa, que eu costumo escrever como E1, vai ser ir ao teatro. Quantas possibilidades eu tenho? 2 possibilidades. A minha etapa 2 vai ser ir ao cinema. E agora eu tenho 3 possibilidades. Você deve observar que eu obedeci tudo que está escrito lá em cima. A decisão D1, ir ao teatro, pode ser tomada de 2 formas. A decisão D2, que vai ser ir ao cinema, pode ser tomada de 3 formas. Então, só seguindo aqui o princípio, o total vai ser, então, multiplicar x, que é 2 no caso, e y, que é 3. Então, o total vai ficar 2 vezes 3, que é igual a 6 possibilidades. Colocando o princípio de multiplicativo como a linguagem que a gente usa na análise combinatória, a gente vai falar o seguinte: se eu divido o meu problema em etapas, o total vai ser a multiplicação das etapas. O princípio aditivo vai ser: se eu divido o meu problema em casos, o total vai ser a soma dos casos. São 2 coisas diferentes. Aqui eu posso fazer esse problema também por exaustão? Posso. Observa bem, ó. Suponha que eu tenha ido primeiro ao teatro, a peça 1. Aí depois eu posso ir ao cinema 1. Aí eu posso ter ido no teatro 1 e ido ao cinema 2, ao segundo filme. Eu posso ir ao teatro 1 e ao cinema 3. Eu posso ir ao teatro 2 agora e ao cinema 1. Eu posso ir ao teatro 2 e ao cinema 2. E eu posso ir ao teatro 2 com o cinema 3. Ao todo, eu tenho 6 possibilidades, que comprova, por exaustão,
o resultado que a gente tinha obtido pelo princípio multiplicativo. Vamos a um segundo exemplo aqui para a gente entender bem. O que ele coloca agora para mim? Uma bandeira é formada por 4 listas que devem ser coloridas, usando-se apenas cores amarelo, branco e cinza, sem haver listas adjacentes da mesma cor. De quantos modos pode ser colorida a bandeira? Observa que isso aqui é para ser feito em etapas. Eu tenho aqui 4 listras e devem ser coloridas com amarelo, branco e cinza. Então eu vou botar aqui qual é a minha primeira etapa. A minha primeira etapa é colorir a primeira lista. E eu posso fazer isso de quantas formas? 3. Eu posso usar amarelo, branco e cinza para colorir ela. Então eu tenho 3 possibilidades. Qual vai ser a minha etapa 2? Vai ser colorir a segunda lista. Mas agora eu tenho um problema. A cor que eu usei na lista anterior, eu não posso repetir. Então suponha que eu tenha usado amarelo. Então eu só posso colocar branco e cinza. Então eu vou ter 2 possibilidades para concluir a etapa 2. Vamos dar uma olhadinha na etapa 3. Quantas formas eu posso fazer a etapa 3? Que vai ser colorir, obviamente, a terceira lista. Agora, suponha eu usei amarelo no primeiro e usei branco no segundo. Eu não posso colocar branco de novo, mas eu posso colocar amarelo ou cinza. Então, para a etapa 3 agora, eu vou ter 2 possibilidades. Tá? E a etapa 4, que vai ser a última lista, eu também vou ter 2 possibilidades, que eu só não posso colocar a anterior. Observe que pode ser, por exemplo, amarelo, cinza as listas. Isso é possível. O enunciado não proíbe isso. Então aqui, 4, vamos ficar 2 possibilidades. Como eu vou ter que usar o princípio multiplicativo? Porque eu estou dividindo o meu problema em etapas, o total vai ficar a multiplicação das etapas. Então 3 vezes 2, vezes 2, vezes 2. Vai dar 8 vezes 3, 24. Existe uma forma mais sucinta da gente escrever isso. A gente simplesmente coloca assim, total. E a gente vai colocando simplesmente barrinhas aqui, em que eu boto o total de possibilidades direto. Quando eu estou usando o princípio aditivo. Isso quando eu estou usando o princípio multiplicativo. Então aqui na primeira vai estar 3. Aqui embaixo eu posso colocar alguma explicação. Ali posso colocar aqui a primeira lista. Né? Quando a gente está usando o princípio multiplicativo, a gente costuma colocar somente essas barrinhas, às vezes com um ponto aqui, às vezes sem ponto mesmo. Para a segunda eu vou ter 2. Para a terceira eu vou ter 2. Para a quarta eu vou ter 2. Que aí a gente já sabe que a gente está usando o princípio multiplicativo. Isso aqui vai dar 24. Ok, pessoal? Acho que mais ou menos já deu para entender os primeiros passos. Né? Quando eu divido alguma coisa em casos, eu somo o total de cada caso. Quando eu divido em etapas, eu multiplico o total de cada etapa. Aí eu tenho o total de formas de eu resolver um problema. Ok? Beleza. Então a gente pode passar à frente agora. Então agora, nós já estamos prontos para estudar as consequências dos princípios da contagem. Quais são essas consequências? Eu tenho que avaliar se eu vou precisar contar um conjunto, ele estando ordenado ou não. Vamos aqui com alguns exemplos que a gente consegue entender isso. Imagina aqui que eu tenho um conjunto aqui de 3 formas. Uma bolinha, um triângulo e um quadrado. Aí agora, de quantas formas eu posso ordenar? Essa aqui é a minha primeira forma. Eu poderia ter começado com a bolinha, ter passado por um quadrado e ido para o triângulo. Agora, eu já consegui aqui exaurir todas as maneiras em que começar com a bolinha. Agora a gente pode começar com o triângulo. Aí eu tenho a bolinha e o quadrado. Começando também com o triângulo, eu tenho o quadrado e a bolinha. Mas eu também posso começar com o quadrado. Então eu posso ter o quadrado, o triângulo e a bolinha, como eu posso ter o quadrado, a bolinha e o triângulo. Isso aqui é uma forma de você resolver esse problema em etapas. Quais são as etapas? A minha primeira etapa é decidir quem é a forma que vai ocupar a primeira posição. Eu tenho 3 possibilidades. A bolinha, o triângulo ou o quadrado. Uma vez escolhida a bolinha, eu vou ter 2 possibilidades de colocar na segunda casa, no caso, um triângulo ou quadrado. Então aqui eu tenho 2. E uma vez, por exemplo, escolhido o quadrado, eu só vou ter uma possibilidade que vai ser o triângulo. Então o total vai ser 6 casos que eu posso utilizar para resolver esse problema. O nome disso aqui é uma permutação. Permutação de um conjunto
é o total de maneiras que eu posso arrumar esse conjunto. Né? O total de formas que eu posso ordenar esse conjunto, melhor dizendo. Vamos ver então como é que a gente pode trabalhar isso de uma forma mais geral. Então eu tenho aqui, ó, dados N objetos distintos, de A1 até N, de quantos modos pode-se ordená-los? Bom, nós já vimos que nós vamos ter que dividir esse problema em etapas. Eu vou pegar quantos elementos eu posso colocar na primeira posição. Dado esse elemento fixo, dado um elemento fixo, eu verifico quantos eu posso colocar na segunda posição e assim sucessivamente, até que todos os elementos já estejam de alguma forma postos. Então, seguindo aqui, nós temos, deve-se considerar que há N possibilidades para o primeiro, N-1 para o segundo, até que o último elemento seja colocado. Né? Então, qual é o total? Como eu dividi em etapas, eu vou ter que multiplicar as possibilidades de cada etapa. Então, eu tenho o total N, que multiplica N-1, N-2, etc., até chegar em 1, e vai chegar nesse número que é o N fatorial. N fatorial é essa multiplicação. N multiplica N-1, N-2, etc. Vai ser um número natural, o N é positivo, obviamente, e a gente vai aceitar, para fazer as contas, de que 0 fatorial é igual a 1 e 1 fatorial também é igual a 1. No caso 2 fatorial vai ficar 2 vezes 1. 3 fatorial, 3 vezes 1, 3 vezes 2 vezes 1, e assim sucessivamente, até você chegar ali no N fatorial. Em vez de escrever N fatorial, a gente pode escrever também Pn, que se lê permutação de N elementos. São símbolos que a gente pode utilizar alternadamente, pode usar um ou outro. Agora, vem o problema seguinte, imagina que eu tenho 4 elementos agora, então eu tenho aqui a bolinha, o quadrado, o triângulo, aí vou botar mais um aqui, vou botar um losango. Eu quero desses 4 elementos fazer um conjunto com 3. Qual é o total de formas então? O total vai ser para o primeiro elemento, ou seja, eu vou separar 3 desse conjunto. Na primeira casa eu posso botar 4, na segunda 3, na terceira 2. Então isso aqui vai ficar 4 vezes 3 vezes 2. Então desses 4 que estão aqui, eu separei 3. Se desses 4 aqui eu separar 2, então o total eu só vou ter 2 casas para colocar, 4 e 3. Isso aqui vai ficar 4 vezes 3. Agora nós chegamos num outro conceito, né, que vai ser a permutação de N elementos P a P. No caso aqui, esse aqui vai ser uma permutação de 4 elementos 2 a 2. Esse aqui vai ser uma permutação de 4 elementos 3 a 3. E o símbolo é esse, Pn, Pzinho aqui. Então a gente vê isso aqui, permutação de N elementos P a P. Obviamente nós vamos ter uma formulazinha para isso, né? Se você observar aqui, na minha fórmula, basta eu utilizar as propriedades dos fatoriais. Apesar de a gente ter estudado mais a fundo a propriedade dos fatoriais, a gente tem isso em exercício. E tenho como passar isso para vocês. Mas se você observar bem, se eu pegar aqui, permutação de 4, 3 a 3. Isso aqui vai ficar 4 vezes 3 vezes 2. Verifica que é a mesma coisa de eu colocar aqui vezes 1 dividido por 1. E esse 1 pode ser 1 fatorial. Então esse aqui vai ficar 4 fatorial sobre 4 menos 1 fatorial. Se eu pegar a permutação de 4, 2 a 2, como é que vai ficar? Vai ficar 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 dividido por 2 vezes 1, que vai ficar 4 vezes 3. Então a gente consegue uma fórmula só usando essas notações de permutação. Isso aqui vai ficar então 4 fatorial dividido por 4 menos 2 fatorial. Se eu quiser agora a permutação de n p a p, vai ficar igual a n fatorial dividido por n menos p fatorial. Essa aqui que é a definição que a gente tem de n elementos p a p. Vamos agora a 2 exemplos para a gente resolver aqui. No nosso problema, nós temos um entregador de pizza recebe um pedido para fazer 5 entregas nos pontos A, B, C, D e E. De quantas formas ele pode organizar seu percurso? Bom, imagina aqui que a gente vai ter uma saída aqui de onde está o entregador de pizza, e ele tem aqui 4 pontos. Aqui está o ponto A, ponto B,
ponto C, ponto D e o ponto E. Então ele vai sair daqui, eu vou dizer, se eu fizer esse percurso aqui, ó, vem no A, vai no D, vai no B, vai no D e vai no E, e depois volta para o S, eu vou dizer para você que ele fez o percurso A, D, B, C, E. Se você observar bem, o total de possibilidades que eu tenho de fazer os percursos é o total de maneiras que eu tenho de embaralhar essas letras. Então, outro percurso possível seria A, E, B, C, D. Tá? Se você, então, conseguir enxergar que eu posso passar a sequência de visitações do entregador de pizza para um anagrama das palavras A, B, C, D e E, o que é um anagrama? Anagrama é qualquer mistura de letras que você faça dentro de um conjunto de letras. Nem que eu tenho aqui A, B, C, D, E. Qualquer mistura que eu possa fazer disso vale como um anagrama. Então, qual é o total de anagramas que eu tenho da sequência A, B, C, D, E? É um problema do princípio multiplicativo, porque nós temos que dividir esse problema em 5 etapas. A primeira etapa aqui seria o primeiro lugar que o entregador pode ir. Eu tenho 5 possibilidades. Depois, para a segunda etapa, eu vou ter 4 possibilidades, que ele não vai poder voltar para o mesmo endereço que ele estava. Depois 3, depois 2, depois 1. E isso aqui vai dar 5 fatorial. Esse número 5 fatorial é um número razoavelmente grande. É 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é igual a 120. O fatorial é uma das grandezas matemáticas que mais crescem. A gente diz que elas explodem muito rápido. Eu vou mostrar aqui para vocês um programinha que eu fiz que conta o número de anagramas possível de uma palavra. Eu, em vez de escrever uma palavra qualquer, eu coloquei números 1, 2, 3, 4, 5, até o número que eu quisesse, e pedi aqui para o computador dar para mim o total de anagramas, ou seja, fazer por exaustão esse problema. No caso aqui seria encontrar todas as 120 formas de eu fazer essa visitação. Vamos dar uma olhada aqui nesse programa. Então eu já deixei aqui minha tela de comando aqui pronta. Eu só peço aqui para ele executar e ele pergunta aqui a quantidade de termos que eu quero fazer o total de anagramas. Então eu vou pegar aqui, o nome do programa é anagramas mesmo. Ele vai me perguntar entre com o tamanho do anagrama. Eu vou pegar 3. Aí ele fala aqui, aqui estão todas as possibilidades. 3, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 3. Não sei se vocês perceberam, mas esse programa ele faz de trás para frente. Ele não faz o primeiro anagrama como 1, 2, 3, seria o menor número, vamos dizer assim. Ele começa lá pelo último, que é o 3, 2, 1. Se eu pedir agora 4, ele vai me dar também, vocês vão ver, que vai passar de 6 termos para 24 termos. Ó. Já começa a crescer bastante. Então de 6 termos aqui, ó, eu passei para 24 termos. Eu posso mostrar o de 5 aqui, para vocês verem. Já começa a aumentar bastante. De 24 para 120, ó, a tela, eu tenho que andar um pouquinho na tela aqui para conseguir. Já não é tão direto assim. Com 6, aí já vai dar 720, já começa a ficar grande. Agora, em vez de fazer isso, eu vou mostrar para vocês qual é o tamanho do arquivo que eu gero. Eu posso pedir para ele trazer isso aqui num arquivo para mim. Então eu vou fazer aqui uma saída, eu vou chamar de ana.txt. Aí eu vou ter que dizer aqui que eu quero, sei lá, 5. Vamos ver o tamanhozinho do arquivo que gera isso. Então tem aqui o meu ana.txt, eu vou abrir ele. Então vocês podem observar aqui, vão andando. Eu tenho 120 termos, aqui aparece 122, porque lá em cima eu tinha 2 informações, né? Mas o que eu estou interessado aqui, na verdade, é no tamanho do arquivo. Então eu tenho um tamanho do arquivo aqui de 1,4K. Eu vou passar agora para 6 fatorial, só para vocês perceberem que vai mudar de 1,4K. Vamos dar uma olhadinha no tamanho do arquivo agora. O tamanho já foi para 9,4K. Vou fazer o seguinte. Eu estou cansado, não vou ficar 7, 8. Vamos logo para 10. Para vocês verem o tamanho do arquivo que fica. Olha o quanto o computador demora somente para gerar esse arquivo. Para fazer todas aquelas contas. É muita coisa. Ainda está rolando.
Agora gerou. Vamos dar uma olhadinha só no tamanho do arquivo e verifica como é em quanto ele demora só para abrir esse arquivo. Ó, esse arquivo passou para 79,8 megabytes. Olha o quanto tempo ele demora só para abrir esse arquivo. Ó, vamos pedir, ó. Ele está aqui só abrindo o arquivo ainda. Aqui eu já comecei, ele está de trás para frente, são 10, 9, 8, 7. Ou seja, eu vou verificar aqui todos os anagramas possíveis, todas as misturas possíveis dos números de 1 a 10. A quantidade de termos que aqui tem. Ó, o quanto ele demora. A quantidade de anagramas que tem. Ó, ainda vai mais. E vai, ó. Vou puxar mais aqui para baixo. Esse aqui serve para mostrar o quanto é grande esse número e o quanto eu tenho dificuldade de resolver esse problema. Suponha aqui que um motoboy, um entregador de pizza, teria que entregar em 10 pontos numa cidade. Ele vai fazer uma viagem de 10 pontos. Qual é o total de possibilidades que ele tem para fazer isso? É simplesmente esse total desse arquivo aqui. Se eu quisesse botar todos os caminhos dele. Ele ainda não abriu tudo. Só para você ter ideia do tamanho que é esse arquivo. Ó, total de termos, se dividir aqui, 3.628.800. Ou seja, o motoboy teria 3.628.800 formas de fazer essa entrega. Isso aqui é uma das maiores explosões que existe em matemática. Explosões que a gente chama de explosões combinatórias. É um número que cresce muito, muito, muito rápido. Você sai ali de 5 fatorial 120, de 6 fatorial 720, 7 fatorial 5040 e daí vai explodir. Em 10 fatorial já está em mais de 3 milhões. Então isso aqui mostra que é impraticável, por exemplo, tentar resolver dessa maneira aqui o trajeto, por exemplo, mais curto para um motoboy seguir. Imagina que esses pontos aqui, eu te dou 10 pontos para um motoboy e pergunto, qual é o caminho mais curto que ele pode fazer? Porque ele pode fazer um caminho longo, né? É só ele ficar indo para cima e para baixo o tempo todo. Mas qual é o mais curto? Se eu tentar fazer esse caminho mais curto por esse método aqui, eu vou sofrer muito até achar qual é o caminho mais curto. Para entender melhor, imagina o seguinte aqui. Suponha aqui, do A para D eu tenho aqui 5 km, mas aqui do A para o B eu tenho 2 km. Talvez seja mais fácil, mais barato, então menos custoso, e primeiro para atender o A, depois o B. E não vir para o D e depois vir para o B aqui. Vamos supor que agora tem 3 km aqui. Talvez seja mais fácil eu fazer um caminho sem dar muita volta. E eu posso ficar fazendo assim, vem para cá, vem, vai para cá, vai, volta. Eu posso ficar fazendo uns zigue-zagues ali, desnecessários, ineficientes, e que vão aumentar o percurso. Tá? Esse aqui é só para mostrar para vocês o quanto a análise combinatória pode gerar números grandes e números difíceis de trabalhar. Mas vamos para o nosso segundo exemplo agora. Como se pode, numa turma de 12 alunos, fazer uma comissão com um presidente, um vice-presidente e um secretário? Então aqui é bem fácil fazer. Eu tenho um problema dividido em 3 etapas. A primeira vai ser escolher o presidente, a segunda vai ser escolher o vice e a terceira vai ser escolher o secretário. Então, para quantas possibilidades eu tenho de escolher o presidente? Se eu tenho 12 alunos, eu posso escolher qualquer um dos 2 alunos para ser o presidente. Mas aqui eu estou supondo que um presidente não pode ser vice-presidente ao mesmo tempo. Então, eu não posso mais escolher o aluno que eu coloquei aqui no cargo de presidente para ser o vice. Então, eu vou ter aqui 11 possibilidades. Supondo que o vice também não pode ser secretário, então aqui eu vou ter 10 possibilidades. Nesse caso aqui, o que nós vamos ter? Uma permutação de 12, 3 a 3. Essa conta em si não é muito grande. Dá para fazer, né? 12 vezes 11 vezes 10. Vamos lá, na calculadora que eu não quero errar. Então, vou colocar aqui, 12 vezes 11 vezes 10, que vai dar um total de 1.320 possibilidades. Mas nós aceitamos simplesmente você colocar a resposta nesse formato aqui. Tá? Você não precisa fazer essa conta. Você precisa saber pensar em como você chega nesse resultado. Vamos passar a estudar agora permutações com elementos repetidos. A gente viu o número de anagramas ali na verdade, uma sequência de números, né? A gente pode pensar numa sequência de letras também. Quantos anagramas você aqui teria para a palavra urbano? Você deve observar que todas as letras são diferentes. Então, basta contar o número de letras que tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho um total de 6 fatorial anagramas.
O meu problema ocorre se eu mudar, em vez de urbano, pegar a palavra, por exemplo, salada. Qual é o problema que eu tenho aqui? Eu tenho 3 A's repetidos, eu tenho letras que estão repetidas. Então, se eu tiver aqui, se eu fizesse uma salada aqui diferenciada, colocasse assim, ó, arroba, aí o A minúsculo e D maiúsculo, esses A's aqui são diferentes, eu teria um total ainda de 6 fatorial. Mas se você considerar que esses 3 termos aqui são iguais, a gente entra agora em permutações com elementos repetidos. Vamos estudar então como é que a gente ficaria aqui com a palavra salada. Como é que a gente resolve esse problema? Eu vou colocar aqui os A's sendo diferentes. Só que em vez de escrever aquele arroba, etc., eu vou colocar aqui como o sa, aqui 1, o segundo A é o A2, o terceiro é o A3. Você deve observar que salada, desse jeito aqui, é a mesma coisa de escrever S, L3, A1, D, A2. Essa aqui é a mesma coisa, porque esses termos são repetidos. Então, a minha pergunta que vem é: de quantas formas iguais eu posso escrever salada? Exatamente essa palavra, salada. De quantas maneiras, diferenciando os A's, eu posso escrever a palavra salada? Você deve observar que se eu pegar aqui e separar só os A's sozinhos, ó, A1, A2, A3, e no outro eu tinha A3, A1, A2, eu vou estar analisando, então, simplesmente o número de permutações. Se eu pegar aqui, ó, qual é o total de permutações? O total de permutações vai ser 3 fatorial, porque eu tenho 3 letras repetidas. Beleza. Então, qual é o total de permutações distintas da palavra salada? Eu vou fazer o seguinte, ó, eu não sei, mas eu coloco aqui x. X é igual ao número de anagramas distintos da palavra salada. Então, eu tenho isso. Bom, como eu sei que cada anagrama da palavra salada, você tem 3 fatorial, são, na verdade, 6 formas iguais de escrever a palavra salada, o que a gente faz? A gente coloca aqui, ó, 3 fatorial vezes x, vai ter que dar o total de formas diferentes de escrever salada. Que como a gente tem aqui 6 letras, vai ter que ser 6 fatorial. Então, no final das contas, vai dar x igual a 6 fatorial sobre 3 fatorial. Esse aqui é a permutação com elementos repetidos. Como é que a gente escreve isso? No caso aqui de salada, vai ficar P, 6, e aqui a gente coloca um 3 em cima. Significa aqui que eu estou repetindo uma letra 3 vezes. Essa conta aqui não é muito difícil de fazer. Pego aqui minha calculadora de novo para fazer ela. Eu não preciso fazer 6 fatorial sobre 3 fatorial. Observa que eu posso fazer simplesmente 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, que vai dar o 6 fatorial. E aqui eu divido por 3 fatorial. Ou seja, o meu x vai ficar igual a, quando esse cara corta com esse, 6 vezes 5 vezes 4. Dá uma olhada aqui que eu não quero errar, eu sou ruim de conta. Então aqui eu vou fazer 6 vezes 5 vezes 4, que dá igual a 120. Então se a gente escrever aqui permutação 6, 3 a 3, vai dar 120 possibilidades. Em outras palavras, eu tenho 120 formas de escrever a palavra salada. Professor, vamos piorar esse problema. Como é que ficaria da arara? Agora, mais difícil. Por quê? Eu tenho o A aqui repetindo 3 vezes e o R repetindo 2 vezes. Qual seria o total de permutações? É simples. É só você colocar aqui o X, eu não sei qual é. Na verdade, a gente vai ter um termo para ele que eu vou colocar logo depois. O X vai ser igual aqui ao quê? O total de letras que eu tenho, que no caso aqui são 5. Então, 5 fatorial. Agora, como eu tenho 3 A's que se repetem, a gente vai colocar dividido por 3 fatorial. Tá igual ao outro, né? Mas a gente também tem aqui um R que se repete 2 vezes. Então, a gente divide por 2 fatorial. Isso aqui vai ficar, eu posso escrever 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, dividido por 3 fatorial, vezes 2 fatorial. Corta esse com esse. Vai ficar 5, cortar o 4 com 2, 5 vezes 2, que dá 10. A gente tem um símbolozinho especial para ele, é permutação de 5, 3, 2. Em cima eu vou colocando as letras que se repetem. Tá? Então se eu tiver, sei lá, inventar uma letra pior, Araraquara, sei lá, qual seria o total de permutações? Tem que ver quantas letras estão se repetindo.
Se eu tiver, por exemplo, ali o R se repetindo 5 vezes, o A se repetindo 6 vezes, e o S, sei lá, se repetindo 2 vezes, a gente vai botar embaixo esses termos aqui, fatoriais multiplicados, e em cima, no numerador, vou botar o total de letras que eu tenho. É simples o problema, não é difícil. Vamos para uma aplicação interessante para a gente ver como é que a gente pode usar isso aqui para resolver problemas que aparentemente não tem nada a ver com uma distribuição de letras. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos usar um exemplo prático aqui para a gente entender como é que a gente pode usar permutações com elementos repetidos para resolver um problema. Então considera aqui, ó, na figura abaixo, há um mapa de uma cidade que possui 5 avenidas na direção norte e sul e 6 avenidas na direção leste e oeste. Aí eu vou perguntar para você, qual é o total de possibilidades que eu tenho de ir de A para B? Eu vou dar um exemplo aqui para você enxergar como é que seria um caminho aqui indo de A para B. Dá uma olhadinha aqui, vou botar em outra cor, para a gente enxergar melhor. Ó, eu vou sair do A aqui, ó, vou vir para cá, por exemplo, subo, venho para cá, subo, venho para cá e subo. Esse aqui seria um caminho. E como é que eu poderia identificar esse caminho? De uma forma muito simples. Ó. Se eu colocar aqui que no início eu fui para a direita, então posso dizer aqui que é direita, depois eu fui para cima, depois eu fui para cima, depois eu fui para a direita 1, 2, 3, 4 vezes, depois eu fui para cima, eu fui para a direita e fui para cima 2 vezes. Então aqui, quantas são as formas aqui que eu tenho de escrever isso? Quantas vezes eu tenho repetido D? Então eu tenho repetido D 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Então eu tenho 6 letras D. E eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 letras C. Exatamente como eu tinha anunciado. Eu tenho 5 avenidas na direção norte e sul. Na direção norte e sul é o que eu coloquei indo para cima. E 6 avenidas na direção leste e oeste que eu coloquei ele indo para a direita. Então qual é o total de maneiras que eu tenho aqui? O total vai ser então, quantas letras eu tenho? 6 com 5, 11 fatorial, dividido por 6 fatorial, vezes 5 fatorial. É um número grande, eu não tenho aqui necessidade em si de fazer essa conta. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Normalmente a gente faz isso aqui usando o computador. Posso usar a calculadora aqui para você, eu faço aqui com você. Então eu pego aqui, ó, 11 fatorial, simplesmente escrevo. Isso aqui a calculadora já vai entender. E eu vou dividir por 6 fatorial multiplicado por 5 fatorial. Só isso aqui a calculadora já entende e me diz que o total de formas de eu fazer isso aqui é 462. Eu não conseguiria fazer isso aqui na mão, né? Obviamente. Eu tenho que procurar um método de análise combinatória para dar essa resposta. Agora, vamos fazer o seguinte, eu quero saber o total de caminhos que passam por C. Eu vou colocar para você um caminho ali passando por C, para você enxergar. Vou vir para cá, vir até esse aqui, vou subir, vou passar lá no C, vou vir para cá e vou subir no B. Então agora, ó, eu vou afirmar melhor, tenho esse caminho aqui, que é um caminho que passa por C. O que modifica dessa solução aqui para outra que eu tinha antes? É que eu estou resolvendo esse problema em 2 etapas. Então, vou botar aqui, etapa 1, ir de A até C. Aí eu vou ver qual é um anagrama aqui, só para a gente ter ideia. Então, eu fiz cima, cima, direita, cima, 2 vezes para a direita, cima e direita. Então, eu tenho um total, vou botar aqui o total 1, vai ficar quantas letras eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então o total vai ficar 8 fatorial. Dividido, quantas letras C eu tenho? 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 letras C e eu tenho 4 letras D. 1, 2, 3, 4. Né? Então a gente vai ter essa resposta aqui para a minha primeira etapa do percurso. A minha etapa 2 vai ser ir de C para B. Um exemplo aqui, o que eu dei foi, vai para a direita, cima e direita. Então, direita, cima e direita. Qual é o total 2? Nós vamos ter aqui 3 fatorial, dividido por 2 fatorial, vezes 1 fatorial. 1 fatorial é bobagem de escrever, fatorial é 1. Então aqui vai ficar 3 fatorial sobre 2 fatorial, vai dar 3. Então o total de formas de A
para C, vai ficar exatamente T1 vezes T2, que vai ficar 8 fatorial sobre 4 fatorial vezes 4 fatorial vezes 3. Vamos ver como é que isso aqui fica na calculadora. Então tem aqui 8 fatorial, simplesmente escrevo 8 fatorial e divido por 4 fatorial multiplicado por 4 fatorial. Nós vamos ter aqui um total de 70. Então a gente vai ter então 70 vezes 3. Quanto é que é o total de caminhos de A até C? Vai ficar 210. Então aqui você observa que a gente utilizou o princípio multiplicativo e também a ideia de permutações com elementos repetidos. O último caso que a gente tem para estudar é quando não importa a ordem dos elementos do conjunto. Vamos dar uns exemplos aqui para você entender. Então aqui uma pergunta aí. Quantas saladas contendo 4 frutas podem ser formadas com 7 tipos diferentes de frutas? Vamos botar aqui algumas frutas. Frutas A, B, C, D, E, F, G. Então tem aqui 7 frutas, cada uma representada por uma letra. Agora eu vou fazer uma salada com as frutas A, B, F e G. Faz diferença se eu fizer uma salada com F, G, B e A? Isso aqui não é a mesma salada? Eu não mudei nada, eu só alterei a ordem com que eu coloquei, por exemplo, os ingredientes na salada. A salada é a mesma. A mesma coisa quando eu pergunto aqui, quantos segmentos de reta podem ser feitos com 6 pontos não colineares? Se eu pegar aqui 6 pontos assim, não colineares, vou botar aqui formando aproximadamente um hexágono. Aqui eu tenho ponto A, B, C, D, E e F. Aí eu vou pegar uma reta que vai ser ligada do B a F. Se eu pegar o ponto, a reta BF, melhor dizendo assim, a reta BF é diferente da reta FB? A pergunta é essa. Não, essas retas são iguais. É a mesma reta. A diferença aqui eu coloquei só um segmento, mas suponha que eu posso traçá-la infinitamente só para ser uma reta. Isso aqui não importa a ordem, essas duas coisas são iguais. E essas saladas aqui também são iguais. Então, como é que eu vou fazer agora para determinar a quantidade de saladas ali que eu vou ter usando 4 frutas de 7 disponíveis? A gente vai ter que criar uma nova maneira de pensar. Muito parecida com a forma de pensar das permutações com elementos repetidos, que vão ser as combinações. O que eu quero exatamente numa combinação? O que eu quero é escolher P objetos distintos dentre N objetos que são me dados. Como assim? Pensa lá na salada. Eu tenho uma salada ali com 7 frutas. Eu quero escolher 4. Não importa a ordem que essas frutas são colocadas. Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou começar trabalhando de uma forma muito parecida com o que a gente fazia numa combinação. Vamos supor aqui que eu tenho aquele mesmo exemplo que eu dei das 7 frutas. Então eu tenho aqui A, B, C, D, E, F, G. Aqui eu tenho minhas 7 frutas. E eu vou separar as frutas aqui B, C, e eu quero E e F. Vou separar aqui 4 frutas para eu trabalhar. Se importasse a ordem, como é que você faria? Eu simplesmente vou, para separar 4 frutas dentre 7, importando a ordem, nós faríamos uma permutação de 7 4 a 4, que vai ficar igual a 7 fatorial, só lembrando, sobre 7 menos 4 fatorial. Isso aqui importa a ordem. Tá, mas eu quero que não importe a ordem. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar de x. Então x vai ser o número de formas de pegar 4 frutas dentre as 7. Então eu vou guardar x, porque eu não sei quanto é que é. Mas a única coisa que eu sei é essas 4 frutas que tem aqui, eu posso ordenar elas de 4 fatorial formas diferentes. Então eu vou escrever aqui 4 fatorial. 4 fatorial, então, vezes o total de formas distintas de eu separar 4 frutas dentre 7, tem que ser igual exatamente à permutação de 7 4 a 4.
Por quê? Aqui importa a ordem na permutação de 7, 4 a 4. Eu peguei todas as possibilidades que eu tinha de misturar as frutas B, C, E, F, que dá 4 fatorial. Então, no total, o que a gente vai ter aqui? A permutação de 7, 4 a 4. Então, eu vou ter que o x vai ficar igual a permutação de 7, 4 a 4, aqui dividido por 4 fatorial. Isso aqui vai ter um nome específico para ele. É a combinação de 7, 4 a 4. Simplesmente, eu posso colocar da seguinte maneira. 7 fatorial, utilizando inicialmente essa parte aqui, vai ser dividido por 7 menos 4 fatorial. Observa aqui os índices que eu estou usando. E aqui multiplicado por 4 fatorial. No caso aqui vai ficar então 7 fatorial. 7 menos 4 dá 3 fatorial vezes 4 fatorial. E isso aqui a gente tem a facilidade de várias supercalculadoras, são os programas de computação algébrica. Ele já faz isso aqui pra gente, porque é muito utilizado isso aqui. Vamos dar uma olhadinha então no máximo. Como é que eu posso fazer essa conta? Eu poderia simplesmente colocar 7 fatorial aqui dividido por 3 fatorial multiplicado por 4 fatorial. Eu poderia fazer isso? Poderia. E ele me daria o resultado aqui, que é 35. Legal, mas ele tem um comando para fazer isso, que o nome é binomial. Em inglês, binomial é a nossa combinação. Então, 7, 4, ele vai te dar também o resultado ali, 35. Ou seja, se eu utilizar um software de computação algébrica, eu faço essas contas aqui sem muita dificuldade. Vamos agora enunciar, então, o que é a combinação. Então, em combinação, o que nós queremos? Nós queremos escolher P objetos distintos entre N objetos dados, esses objetos todos distintos. A gente também poderia colocar da seguinte forma. Quantos são os subconjuntos de P elementos de um conjunto maior de N elementos? Isso aqui são a mesma frase, na verdade, a mesma informação dita de forma diferente. Então vamos voltar para os nossos problemas. Quantas saladas contendo 4 frutas podem ser formadas por 7 tipos diferentes de fruta? Essa aqui a gente já fez e eu te coloco agora a solução utilizando a noção de combinação. Simplesmente você vai colocar aqui, vai ficar combinação de 7, 4 a 4. O que você tem que descobrir? Eu tenho que selecionar 4 frutas dentre 7 e não importa a ordem. Uma das maiores discussões que tem a análise combinatória para um problema é: importa ou não a ordem desse conjunto? Se importar, você vai utilizar permutação. Se não importar, você vai usar combinação. Então isso aqui vai ficar 7 fatorial sobre 4 fatorial e 7 menos 4, 3 fatorial, que a gente viu dá 35. Agora vamos dar uma olhadinha nesse segundo aqui. Quantos segmentos de reta podem ser feitos com 6 pontos não colineares? Vamos botar de novo aquela ideia aqui dos pontos não colineares. Uma maneira de fazer isso é colocar um hexágono. E o que a gente faz aqui para ter uma reta? Tem um segmento de reta. Nós precisamos separar 2 desses 6 elementos sem importar a ordem. Então, se eu, por exemplo, posso pegar esse e esse aqui, e a gente viu que não importa a ordem. Então, o total vai ficar a combinação 6, 2 a 2, que é igual a 6 fatorial, sobre 2 fatorial, e aqui 6 menos 2 fatorial. Esse aqui, então, vai ficar 6 fatorial sobre 2 fatorial vezes 4 fatorial. Uma maneira que eu gosto de fazer aqui, que é simples, aí você pega o seguinte, dessa forma. Você pega aqui, combinação de 6, 2 a 2. O 6 vai, então, baixar 2 vezes. Então, vou pegar 6 vezes 5. Ele não baixou 2 vezes? Então, divide por 2 fatorial. Então, isso aqui vai ficar 6 vezes 5, 30. Dividido por 2, 15. Então, há 15 formas aqui de eu fazer esses segmentos de reta nesse problema. Não é difícil a análise combinatória, mas tem que ter bastante atenção. Vamos aqui para mais exemplos, para a gente fechar. Olha só esse problema. Dado 2 retas paralelas, SR, marcam-se 5 pontos sobre a reta S e 8 sobre a reta S. Aqui eu coloquei errado a reta R aqui. Né? Certo, aqui. R e 8 pontos sobre a reta S. Quantos triângulos podem ser formados com esses 13 pontos? Observa que se eu colocar aqui 2 retas, né, ele está perguntando quantos triângulos. Aqui vamos supor que seja R e aqui é S. E aqui eu tenho 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5.
E aqui eu vou ter 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu posso fazer um triângulo aqui com base na S. Então eu vou ter um triângulo assim, ó. Ou eu posso ter um triângulo com base na R. E eu teria alguma coisa, por exemplo, assim. Né? Vai depender de onde eu tenho base aqui para resolver o problema. Então, eu tenho dois casos. Então, aqui ó, há dois casos. Agora, o primeiro caso. Eu tenho a base sobre S. Qual é o total, então, do primeiro caso? Qual é a primeira etapa? Eu vou escolher, como eu quero a base sobre S, eu vou escolher 2 pontos de S. Ora, como eu tenho 8 pontos em S, a primeira aqui vai ficar a combinação de 8, 2 a 2, porque eu tenho que pegar 2 pontos em S. Na outra, a segunda etapa, eu escolher um ponto de R, que eu só tenho aqui 5 possibilidades. Como é que vai ficar aqui, né? Então, 8 vezes 7 sobre 2 vezes 5. Então, 4 vezes 7 dá 28 vezes 5. Quanto é que dá isso aqui? Deixa eu olhar na minha calculadora. Eu vou ter aqui, né, 28 vezes 5, que vai ficar igual a 140. Como é que seria o segundo caso? O contrário, né? Eu tenho base sobre R. Então, meu total 2 vai ficar igual ao quê? Combinação agora. Quantos pontos agora eu vou ter na base? Eu tenho 5 pontos, no caso em R, então vai ficar a combinação de 5, 2 a 2, para eu achar a base, e no outro eu vou ter 8. Então eu vou ter aqui 5 vezes 4 sobre 2 vezes 8. 5 vezes 2 dá 10, vezes 8, 80. Então o total, como eu dividi em casos, o total vai ficar igual a, aqui eu esqueci do zero, 140 mais 80, que vai dar um total de 220 triângulos. No nosso segundo exercício, ó, de quantos modos diferentes podemos escolher 6 pessoas, incluindo pelo menos 2 mulheres e um grupo de 7 homens e 4 mulheres. Quando a gente fala aqui, ó, de quantos modos podemos escolher 6 pessoas, aqui está induzindo você a utilizar a combinação, porque não importa a ordem, eu quero só um grupo de 6 pessoas. Mas você tem que perceber que eu tenho que dividir isso aqui em vários casos. Então, ó, de quantos modos podemos escolher 6 pessoas? Então, eu quero um total de 6 pessoas, tem que ter isso em mente, né? Incluindo pelo menos 2 mulheres. Ora, se tem pelo menos 2 mulheres, eu vou para o primeiro caso, vai ser o grupo tem 2 mulheres. O segundo caso vai ser ter 3 mulheres. E assim sucessivamente. Então, se eu quero 6 pessoas, eu vou ter que ter 2 mulheres. Então, eu vou separar primeiro as mulheres. Vou botar aqui as mulheres. Eu tenho 4 mulheres, combinação de 4, 2 a 2. E agora, eu vou procurar os homens. Se eu tenho que ter 6 pessoas, eu vou entre os homens, que são 7, eu tenho que escolher 4. Aí, eu vou para o máximo, para não ter muito problema. Então, a gente vai ter aqui, ó, binomial de 4 e 2. Podia fazer na cabeça, mas eu quero usar aqui para vocês conhecerem também o software. Então aqui, multiplicado por binomial de quem? 7, 4. Aí ele vai me dar 210 possibilidades. No segundo caso, seria dado por quê? 3 mulheres. Então eu vou ter que selecionar 3 mulheres dentre as 4. Então o total vai ficar igual ao quê? Combinação de 4, 3 a 3. E dentre os homens, que são 7, eu vou ter que selecionar 3, porque o total tem que ser 6. Então vai ficar combinação de 4, 3 a 3, vezes combinação de 7, 3 a 3. Deixa eu colocar no máximo, binomial, no caso aqui de 4, 3. Não precisava fazer essa conta, porque isso aqui é 4, vezes binomial, no caso de 7, 3 a 3. E encontrou 140 possibilidades. Continuando, qual seria o terceiro caso? Ter 4 mulheres. Aí eu vou ter que escolher 4 mulheres entre as 4. E dentre os homens, eu vou ter que escolher 2 homens, porque senão não vão ter 6 pessoas. Então aqui no caso vai ser 1, combinação de 4 a 4 é 1. E aqui vai ficar 7 vezes 6 sobre 2. 7 vezes 3, que é 21.
Qual é o total? O total vai ter que ser a soma dos casos, porque eu vou usar o princípio aditivo. Então vai ficar 210 mais 140 mais 21. Isso aqui então vai dar 1, aí 4 com 2, 6 com 1, 7, 371 casos. Casos não é bom, né? Eu vou usar possibilidades. Essa aqui é a nossa resposta então. No terceiro problema, ele pergunta quantas diagonais possuem um polígono de n lados. Verifica o resultado com o quadrado e o pentágono. Bom, vou botar aqui um pentágono só para a gente ter uma ideia de como pode fazer. Então aqui no pentágono eu tenho A, B, eu tenho aqui C, D, E. 5 pontos que a gente tem aqui não colineares. Ele quer saber quantas diagonais existem. Você deve observar aqui que, por exemplo, partindo aqui do D, eu tenho essas duas diagonais aqui. Como é que eu vou calcular o total de diagonais? Vai ser o total de segmentos escolhidos 2 pontos, diminuído do número de arestas. Se eu tenho 5 lados, eu vou ter 5 arestas. Então, o total de diagonais vai ficar igual ao quê? Combinação de n 2 a 2. Aqui eu faço todos os segmentos possíveis, dados n pontos. Né? Só que eu tenho um problema, eu tenho que retirar n. E isso aqui então vai ficar n, que multiplica n menos 1 sobre 2, menos n. Como é que fica isso? N, que multiplica n menos 1, menos 2n. Que é um menos. Isso aqui tudo dividido por 2. Então o total de diagonais vai ficar igual a n, que multiplica n menos 3, dividido por 2. Será que isso é verdade? Vamos ver o pentágono aqui. Vamos ver quantas diagonais a gente pode ter. Posso ter essa aqui, posso ter essa aqui, posso ter essa. Não posso ter mais nenhuma. Quantas diagonais eu tenho? 5. Então aqui no pentágono, vamos ver se bate a fórmula. O pentágono, o total de diagonais vai ficar igual a 5, o número de lados. 5 menos 3 dá 2, dividido por 2 dá 5. Ok, bateu. Como é que ficaria no quadrado? Vamos botar um quadrado aqui. Quantas diagonais eu posso ter no quadrado? Eu só posso ter essa diagonal e essa diagonal. Então tem que ter 2. Vamos lá, vamos ver se a fórmula funciona. O quadrado total de diagonais vai ficar o n aqui é igual a 4. 4 vezes 4 menos 3, dividido por 2, vai ficar 4 sobre 2, que dá 2. Bater as duas ali. Então a fórmula bate certinho, a gente consegue aqui verificar a validade do que a gente encontrou. Vamos para mais aqui. Agora um problema meio de trás para frente. Numa festa, todos os convidados apertaram as mãos uns dos outros. No total foram contados 780 apertos de mão. Quantos foram os convidados? Bom, você tem que pensar o seguinte. Se eu tenho aqui o convidado A e o convidado B, se eles apertaram as mãos, é a mesma coisa que o B apertar a mão do A. Então, primeira coisa, não importa a ordem que os convidados apertam as mãos. Então, vou usar a combinação. Essa é a primeira informação que eu tenho. Vamos dizer aqui que eu tenho N convidados. Né? Então, o que eu vou ter como resposta? Combinação de N 2 a 2 vai ficar igual a 780. Mas como é que é N, combinação de N 2 a 2? É N que multiplica N menos 1 sobre 2 igual a 780. Em outras palavras, N que multiplica N menos 1 vai ficar igual a 1560. Grande esse número, né? Ok, como é que eu vou fazer isso na mão assim? Primeiro vai ficar n ao quadrado menos n menos 1560 igual a zero. Virou uma equação de segundo grau. E que você pode calcular usando delta ali, b ao quadrado menos 4ac. Eu estou preguiçoso hoje, eu vou usar o máxima para calcular. Como é que eu faço isso? É só digitar aqui solve, ele já vai entender que é uma equação que eu quero resolver. Eu vou pedir aqui solve, aí eu vou, pode botar n, x, o que você quiser, eu vou botar n mesmo. N ao quadrado, aí menos n, menos 1560. Ele já entende ali que isso está igual a zero, e ele vai me dar aqui as respostas. Então eu posso ter aqui, se eu resolver aqui, vai ter n1
igual a menos 39. Isso aqui não me interessa, porque eu não tenho como ter menos 39 candidatos menos 39 convidados na festa. Então N2 vai ficar igual a 40. Isso aqui é verdade. Então nós temos aqui 40 convidados na festa. Agora, pessoal, para fechar, vou colocar esse exemplo aqui para vocês. Quantas formas é possível dividir 20 pessoas? Eu tenho aqui em 2 grupos de 10. Você deve observar que aqui tem 2 etapas, então vou ter que usar o princípio multiplicativo. Eu vou ter que aqui primeiro dividir o primeiro grupo, vou chamar grupo 1. De quantas formas eu vou obter o primeiro grupo? Eu peguei 20 pessoas e quero separar 10 para o primeiro grupo. Isso aqui então não importa a ordem para mim, né? Porque é em grupo. Então aqui eu vou dizer que a minha primeira etapa, para minha primeira etapa eu tenho combinação de 20, 10 a 10. Aqui para o grupo 1. Como é que vai ficar para o grupo 2? Para o grupo 2, eu vou ter que usar 10 pessoas dentre 10. Depois eu vou botar aqui que é 1. Mas combinação de 10 a 10 também é 1. Então no final aqui vai ficar só a combinação de 20 e 10 a 10. Eu vou, obviamente, fazer essa conta utilizando o máximo, porque é um número grande. Então 20, 10, dá 184.756. Não preciso fazer essa conta, tá? Eu posso deixar simplesmente na forma de combinação resultado. A gente já sabe como é que é esse número, eu não preciso me preocupar com isso. 2. Em 4 grupos de 5. Então a primeira coisa que eu vou fazer é separar o problema em 4 etapas. Aqui vai estar o primeiro grupo, o segundo grupo, o terceiro grupo e o quarto grupo. Então, se eu estou separando em 4 grupos de 5, meu primeiro grupo vai ficar separar das 20 pessoas 5. Agora o meu segundo grupo eu não tenho mais 20 pessoas, porque 5 já estão no primeiro grupo. Eu vou usar então combinação de 15, 5 a 5, porque há 15 pessoas que estão disponíveis. No terceiro grupo não tem mais 15 pessoas. Como eu já usei 5 no primeiro e 5 no segundo, eu vou ter 10 pessoas disponíveis. E para a última, eu vou ter 5 pessoas disponíveis. Eu posso fazer essa conta aqui também no máximo. Vamos dar uma olhadinha. Binomial. Eu quero aqui de 20, 5 a 5. Esse aqui é o primeiro. Deixa eu botar tudo aqui na memória. Eu quero fazer isso aqui mais vezes. Então, multiplicado então, por combinação. Agora de 15, 5 a 5, multiplicado pela combinação de 10, 5 a 5. E eu não preciso colocar a última, porque ela é igual a 1. Combinação de 5 a 5 é igual a 1. Olha o tamanho do número que dá, não vou nem escrever isso. Vou deixar a resposta assim. Combinação de 20, 5 a 5, vezes combinação de 15, 5 a 5, vezes combinação de 10, 5 a 5. Esse número é monstruoso, não vou nem mexer nele. Né? Como é que vai ficar o terceiro aqui? Ó? Em um grupo de 12 e um grupo de 8. Nesse caso aqui, para a terceira pergunta, dos 20 eu vou separar 12. Então aqui na primeira vai ficar a combinação de 20, 12 a 12. Ou seja, de 20 pessoas eu vou separar 12. E o segundo vai ser, dessas 20, como foram escolhidas 12, sobrou quanto para mim? 8 pessoas. Dessas 8 eu quero separar as 8. Então esse aqui é simplesmente combinação de 20, 12 a 12, porque combinação de 8 a 8 é 1. E o 4, em 3 grupos de 6 e 1 de 2. Então eu vou ter 4 grupos aqui. 1, 2, 3, 4 grupos. Para o primeiro grupo, eu vou pegar 6. No segundo grupo, eu já não tenho 20. Eu tenho 20 menos 6, que eu tenho 14 pessoas. Vou pegar 6 também. Eu não tenho agora mais 14 pessoas, eu vou ter 8 pessoas. Eu vou tirar 6. E por último, eu vou tirar 2 pessoas das 2 que ficam. Né? E essa conta aqui vai dar outro número grandão. Vou deixar simplesmente como combinação de 20, 6 a 6. Combinação de 14, 6 a 6. Essa combinação de 8, 6 a 6. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Essa aqui é a matéria de análise combinatória que a gente precisa. A análise combinatória em si não se encerra aqui. Existe muito mais coisa para estudar. Mas isso aqui é o que a gente precisa para estudar probabilidade. E não para estudar a fundo a análise combinatória. É uma matéria que particularmente eu gosto bastante. Mas encerra aqui em virtude da necessidade que a gente tem de tempo e de não encher demais de teoria. Fica um abraço bem grande para vocês. Nos vemos em breve. Valeu!